Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. O sol está assim um bocadinho, muito baixo. É do calor. Dou-vos parabéns por terem ocupado uma parte da vossa tarde em vir à Casa Espírita, com o calor que nós temos tido aí, que é bom para andar a passear. Mas nada melhor que retirar um pouquinho do nosso tempo para virmos à Casa Espírita aprender. Aprender com quem nos preparou uma palestra, que fez o favor de estudar e assim vem transmitir os conhecimentos. Não como ritual, normalmente quando começamos as atividades da Casa Espírita fazemos uma pequena prece de forma a integrar-nos no ambiente da casa. Naturalmente, quando adentramos pela porta, o ambiente já está preparado e nós só temos que nos afinizar com ele. Então vamos aproveitar este momento que temos a música de fundo para fechar os nossos olhos e concentrarmos e agradecermos a oportunidade, agradecer a Deus por forma física podermos estar aqui, dar graças a Deus por isso, aos guias que nos acompanham no dia a dia, que nos acompanharam até este espaço e que mantenha a nossa mente aberta de maneira a estarmos abertos para ouvir os ensinamentos que o nosso convidado nos vai trazer e enviar um pensamento de gratidão a Jesus, que Ele nos envolva a todos com a sua luz, o seu amor, que esse amor se irradie para além desta sala e deste espaço, para os nossos amigos que nos estão a seguir na internet e que nos vão ver depois posteriormente em diferido. Bem-ajam a todos pela vossa presença. Então temos aqui o António Luís, que é o nosso convidado de hoje, que é já habitual aqui na nossa casa. Vai-nos apresentar um tema que já foi divulgado, mas nada melhor do que dar continuidade. Bem-vindo. Ok, obrigado. Já pode desligar a música. Se ela quiser desligar. Já está. Ora então, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. O que eu me proponho é apresentar aqui um tema que, de facto, eu tive que coligir, tive que pesquisar aqui alguma informação e, pronto, não é bem um ensinamento, mas é para nós, pela partilha, conseguirmos tirar todos daqui alguma coisa para as nossas vidas. O tema que eu propus... na altura, um dos temas que eu propus abordar foi, de facto, o perdoar. Que, assim, sendo analisado muito rapidamente, é uma coisa parece que banal, não é? Perdoar. Não é? Todos nós já perdoámos alguma vez, já fomos perdoados, todos nós tivemos dificuldade em perdoar alguma coisa. Se calhar muitos de nós já achamos que perdoamos e que, passado uma década, por algum motivo acende ali qualquer coisa e afinal, se calhar, não foi assim tanto um perdão. Então, vou tentar abordar este tema dentro daquilo que é a doutrina espírita, não esquecendo que somos nós pessoas, porque, de facto... eu penso que apresentar um tema, se nós apresentarmos só com o ensinamento do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no fundo da doutrina que Allan Kardec coligiu e posteriormente muitos autores têm outros livros muito bons que devem ser estudados. Se for apenas só sobre isso, chegava aqui, falava e ia-me embora. Não é? O grande objetivo é tentar trazer esses ensinamentos e com a experiência, neste caso, de todos nós estamos aqui fisicamente e que nos possam estar a assistir, fazermos alguma coisa disto e trazendo alguma coisa para nós. Então, aprender a perdoar, né? De facto, eu podia pôr só perdoar ou como perdoar ou aprender. Eu acho que nós temos que aprender muita coisa, não é?
É uma questão de hábito. Todos nós somos pessoas de hábitos e quem costuma ter bons hábitos, naturalmente é bom, mas há quem costuma ter hábitos um pouco duvidosos. Então nós seguimos sempre uma linha daquilo que são os nossos hábitos. Aprender. Somos pessoas que estamos constantemente a aprender em tudo. A perdoar também é preciso. Vamos ver se é assim ou não ao longo da palestra. Eu coloquei aqui uma foto de uma criança, porque de facto as crianças são mais autênticas que nós. Não têm ainda filtro. As crianças zangam-se ali naquele minutinho, não é? Pronto. Depois passou tudo. Nós já não somos assim. Também já fomos, não é? Crianças, e se calhar não levávamos tanto a peito, como nós costumamos dizer, as contrariedades com que nos deparávamos. Mas as crianças são mais genuínas. Daí eu ter colocado aqui uma imagem de uma criança a sorrir, porque de facto todos nós deveríamos ou devemos levar a vida um pouco a sorrir para a vida. Não esquecer que todos nós, pelo menos os mais velhinhos que aqui estamos, e ainda os nossos antepassados, não é? A nossa última geração, 2 gerações, foi-nos ensinado que muitas vezes perdoar é para os fracos. Não é? Havia... tínhamos que ter, digamos que, a vingança ou ter o ego de fazer e não abrir ali, digamos que, brechas para dar esse perdão. Não é? Porque se as pessoas erravam, nós só tínhamos que julgar e pronto. É um pouco assim. E então, muitas vezes, perdoar era para os fracos. Não nos podemos esquecer, no entanto, que somos todos nós que estamos aqui e que nos estão a ver, temos uma experiência de alguns anos, não é? Eu já tenho alguns anos, todos nós temos, mas a nossa experiência vai muito além daquilo que nós vemos. Então, já tivemos outras existências físicas em que aí, se nesta existência há 30 ou 40 anos perdoar era para os fracos, pelo menos dentro de algumas sociedades, não é? Agora imaginemos o que era há 300 ou 400 anos, qual eram as nossas vivências e o quanto era difícil nós, na altura, se calhar, perdoarmos. O perdão mexe aqui sempre um pouco com uma questão que é de um Deus castigador. Não é? Será que qualquer coisa Deus vai castigar? Não é? É aquilo que nós dizemos. Nós dizemos isso porque é aquilo que ainda conseguimos dizer, não é? Porque se nós disséssemos que Deus é amor, que de facto é amor, era isso já que estava dentro de nós. Então nós dizíamos assim, Deus é amor, é compreensão. Mas quando nós dizemos que Deus é castigador, é porque, de alguma forma, não estamos a entender ainda muito bem os meandros da vida. Falta ali qualquer coisa, não é? Até para as crianças, coitadas, nós muitas vezes dizíamos, olha, não faças isto porque Deus vai castigar, não é? E acontece que todos nós hoje somos também o resultado daquilo que fomos em crianças e se nós crescemos com essa questão de um Deus castigador, vamos paulatinamente, ao longo da nossa vida, ter essa ideia, não é? A doutrina espírita tem um slogan que é fora da caridade não há salvação. Então, dentro dessa caridade, e é isso que eu me proponho também apresentar aqui dentro dessa temática espírita, se não há salvação fora da caridade, então perdoar, obviamente, não passa pela cabeça de ninguém fazer caridade e não perdoar. Não é? Porque senão, quer dizer, eu posso ser, no meu conceito de ver, não quer dizer que eu seja. Às vezes eu vejo-me de uma forma sem ser aquilo que eu sou na realidade. Não é? Mas eu posso achar-me que faço caridade, vou ao centro espírita, vou ajudar a entregar as sopas em determinadas associações, consolo alguém que... Pronto, essas coisas todas. Mas, se eu não esqueço, e se eu... Não é o esquecer, porque nós não esquecemos, não é? Fica registado no nosso consciente e subconsciente e nós não esquecemos. Temos é que aprender a lidar com as coisas. Mas se eu não consigo resolver algo, um bloqueio que me esteja a bloquear, uma situação que me fizeram, então, se calhar de pouco vale eu fazer caridade, porque é uma caridade que é boa para os outros, mas não é boa para mim. E nós temos que
em primeiro lugar, para nós podermos fazer coisas aos outros, temos que fazer para nós. Senão vamos em vazio. Ora, se isto não dá. Então, O slide não quer andar. tens que perdoar o computador que isto não está a dar. Deixa eu ver. Ok. Muito bem. Se calhar devíamos ficar ali logo naquela primeira slide, Se calhar, que era aquilo que... isso era indicativo. Muito bem. Avançando aqui. Avançando até porque temos aqui um relógio e o relógio recorda-nos o tempo, não é? Nós hoje todos chegámos aqui ao centro espírita e esse momento nunca mais volta, não é? Nunca mais. Não vai voltar. Podemos repetir na próxima, vir cá mais vezes, não é? Mas já não vai ser igual. Ora bem, então isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes nós temos atitudes ao longo de uma vida, como se tivermos no nosso inconsciente que perdoar é para os fracos, enfim, essas coisas todas, vamos, como vemos muitas pessoas à nossa volta, com vidas de raivas, de cóleras, porque não esquecem aquilo que lhes vão fazendo, e o tempo não volta para trás. Não é? Então, tudo aquilo que nós fazemos, toda a ação que nós temos com o nosso próximo, devíamos de ver isso como uma ocasião única, porque não se vai voltar a repetir. Então, quer dizer que muitas vezes nós andamos uma vida inteira com problemas, com família, muitas vezes é de heranças, às vezes até uma mangueira, um caminho que divide ali, faz o acesso a duas pessoas, não é? Muitas vezes até se mata ou já se matou por causa disso, não é? E andaram vidas e vidas. Bom, nós temos que pensar nisso tudo. Não é? Porque para Deus, não é? Que é bondade, Ele vai nos dar sempre a oportunidade do reajuste, de melhorarmos. Graças a Deus, não é? Porque senão nós já fizemos tanta burrada esta existência. Se não tivéssemos essa possibilidade de retificação, partiríamos naturalmente muitas vezes com a consciência muito inquieta, não é? Mas a verdade é que é como termos uma roupinha branca, atiramos aqui com tinta, não é? Lava-se, quase que até passa, não é? Mas está lá sempre a marca. Então temos que pensar muito bem naquilo que andamos a fazer, não é? O que é que nós valorizamos em termos de vida? Se eu valorizar muito 1 metro de terreno, está tudo certo, não é? É a minha opção. Agora, vai haver um dia que eu vou ficar tão cansado dessa questão que eu vou tentar algo mais, não é? Somos seres imperfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Pelo menos eu não sou. Eu penso que eu estou a olhar para todos vós e eu vejo aí muitas imperfeições dentro de vocês, não é? Obrigada. Ninguém é perfeito. Ou seja, errar é humano, como nós dizemos, não é? Errar é humano. Mas também dizemos que, como é humano, fazer um esforço para não errar. Mas, quando nós erramos, não podemos nos autoflagelar. Eu errei. Faz parte. Deus que nos conhece, Ele não se engana a nosso respeito. Ele não nos colocou na vida que estamos, com a família que estamos, com os amigos que estamos, nas condições, sejam monetárias, de saúde, psicológicas, enfim, que estamos por engano. Não há engano na reencarnação. Não é? É o que os espíritos nos dizem e é o que faz sentido. Então, se nós estamos com as condições que estamos, Deus conhece-nos muito bem. E Deus não nos vê perfeitos. Pois, aliás, o nosso guia espiritual sabe perfeitamente como nós somos. Então, com esta palestra, temos que perceber que errar é normal que nós possamos errar. É normal que nós possamos ter uma atitude mais impulsiva com alguém. É normal. Assim pedimos desculpa. Não é? E tentamos, porque, segundo o que Allan Kardec, a conclusão que chegou é que o espírito é aquele que faz um esforço para domar as suas más inclinações. Ou seja, não é aquele que faz sempre tudo bem e já não erra. Esse já não é esse o conceito de espírita.
naturalmente haverão pessoas com conhecimento e moralidade, intelectualidade e ética superiores a nós, que estão, muitas delas ao nosso lado, mas noutras existências, noutros mundos, e aí sim já viverão de vidas bem melhores que a nossa. Então é normal, nós somos imperfeitos, é normal errar. Acontece que muitas vezes nós vemos com a razão, mesmo quando não a temos. E a razão é danada, porque nós às vezes numa situação, quando estamos com determinada emoção, estamos como que fechados, como cegos, não é? E para nós, naquele momento, temos toda a razão naquilo que estamos a dizer e a fazer, não é? A ferir o outro. Depois, essa emoção vai-se embora, passado um bocado, não é? E ficam os atos. E nós já pensamos totalmente diferente. Será que isto é só comigo? Pronto. Não é? Então, vemo-nos com a razão. O nosso grande desafio é, dentro de uma emoção desalinhada, nós conseguirmos ser equilibrados. Porque isso dá razão à cólera, não é? Quem é que nunca ficou com cólera? Aqui alguém nunca teve encolorizado? Não é? Que nós conseguimos fazer tudo nesses momentos, não é? Quase tudo. Então diz-nos Allan Kardec, aqui num textinho, que se o homem ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, este é um destaque meu, que torna infelizes todos os que o cercam, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então quer dizer, nós quando estamos fora de nós, achamos que estamos a magoar e que magoamos, a prejudicar e que até prejudicamos o outro, mas não, estamos a prejudicar a nós próprios. Porque se a outra pessoa for uma pessoa melhor que nós, pensa assim, que Deus te ajude. Pensa, não é? Porque nessa altura, quando nós estamos com a cólera, se alguém nos diz que Deus te ajude, a força ainda é maior, não é? Ao contrário. Então, agora, se for uma pessoa como nós, aquilo vai ser ali a carga dos trabalhos, não é? Mas, o que é que acontece? Nós prejudicamos o outro, claro que sim. Quando nós estamos encolorizados, vai tudo à frente, não é? Agora, aqui neste texto, está bem explícito, não é? Isso altera-nos a saúde e pode comprometer a nossa vida. Ora bem, comprometer a vida é muito complicado, porque eu posso desencarnar, não é? Que é, para quem possa não estar, quem não esteja familiarizado com esta questão da doutrina espírita, com estes termos, posso partir para o mundo espiritual, não é? O corpo físico fica, nós partimos e muitas vezes não era ainda a hora. Só que nós, quando estamos encolorizados, não é? Nós somos um espírito ou alma, não é a mesma coisa, temos um corpo espiritual e temos um corpo físico. O corpo físico fica, não é? Aqui na Terra, como nós sabemos. E connosco vai o nosso corpo espiritual que, ao longo das reencarnações, vai estando sempre connosco, mas vai ficando cada vez mais, digamos que leve e maleável. Então, aquilo que eu penso, nós sabemos, a medicina diz-nos isso, pode influencia o nosso corpo. Então nós, com a cólera, altera a nossa saúde, pode alterar a nossa saúde até comprometer a nossa vida. Agora reparem, o que era de nós, se estivesse na nossa programação voltarmos para a pátria espiritual mais ou menos aos 70, 80 anos e passarmos aos 30, aos 40, porque comprometemos a nossa vida psicológica, ética, moral. Temos de ter cuidado com isso. E torna, naturalmente, todos aqueles que nos cercam infelizes. Alguém de nós quer estar junto de uma pessoa que está sempre com cólera? Não é? Ninguém. E somos, naturalmente, a primeira vítima. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Não é? Nós, normalmente, pela idade física, quando chegamos aí... Pronto, mais para a velhice, costumamos ter acessos de demência, é normal, né? São baralhações. Né? Depois passa.
não é? Depois vemos ali umas coisinhas, que estamos ali já ainda lá nas fazendas a fazer as coisas, ou lá no nosso trabalho, mas aquilo já está na nossa cabeça e já baralhamos aqui, mas depois recuperamos a lucidez. Faz parte, é assim. Agora, aqui este espírito protetor, e isto é uma mensagem que está no Evangelho, num dos livros das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, chama isso, à cólera, um acesso de demência passageira, não é? Claro, o normal é nós estarmos equilibrados, certo? Estarmos saudáveis, praticarmos o melhor que conseguirmos fazer aos outros, sermos o melhor possível. Quando nós estamos ali meio translocados, estamos com uma demência passageira. Que nos assemelham ao bruto. Nós não sabemos o que é sermos anjos. Anjos, no sentido da palavra, não é? Não literalmente aqueles anjos que nós, pelo menos pelo catolicismo, que nos foi incutido, os anjos com asas. Um anjo, alguém superior. Não. Nós não sabemos como é ser isso. Nós não sabemos como é ser. Nós já não compreendemos, porque fomos nós que andámos lá naquela altura, Jesus, quando ele veio à Terra. Não é? E a sociedade na altura, aqueles que o cercavam, que conviviam com ele, arranjaram forma de se livrar dele, que foi mesmo assim. Né? Não o compreenderam. Mesmo aqueles que estavam ao lado dele não o compreenderam. Hoje, quase certeza que nós não o compreenderíamos também. Era difícil. Então, nós não conseguimos pensar num anjo. Né? Alguém que nunca se zanga, nunca fica com cólera. Né? Mas conseguimos pensar naqueles mais brutinhos, que diz ali, né? Que nos assemelham aos brutos. Porque nós já o fomos. Se nós falarmos em Homem das Cavernas, pelo menos pelos filmes nós temos uma ideia. Né? Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Claro. Né? Nós já sabemos. Vamos avançar. Então esta é que é a grande questão. Sabemos perdoar? Não é? Perdoar um filho é fácil. Ou não? Né? Depende dos pais, é verdade. Perdoar a uma mãe também é fácil. Não é? Agora, perdoar a alguém que vai connosco, ou que está no trabalho, ou alguém que nós conhecemos de vista sem termos propriamente que falar, encontrarmos na estrada, que a estrada é um bom sítio para nos encontrarmos, quando vamos de carro. Não é? Nós, quando entramos no carro, nós regredimos aqui umas reencarnações. Já não é o António Luís que está ali a sentar-se no carro. É o António Luís com a soma de todas aquelas existências do passado, brutinhas, como nós vimos no slide anterior, não é? Que nos assemelham aos brutos. Depois, quando eu saio do carro, já sou o António Luís. Né? Então, acontece qualquer coisa na estrada, acontece qualquer coisa na nossa vida de pessoas que se calhar não são assim tão importantes para nós. Será que nós sabemos perdoar? Não é? Porque perdoar aqueles que nós amamos é mais fácil, não é? Muitas vezes se calhar seria preciso fazermos terapia do perdão. Não é? Fazemos muitas terapias hoje em dia. Vamos a muitas consultas hoje em dia e se calhar deveríamos praticar mais o perdão. Então, o que é o perdão para nós? É isso que nós temos que perceber. Será que o perdão para mim é o ato de fazer caridade com o outro? Não é? Eu vou perdoar porque eu estou a perdoar à pessoa. Nós temos muitas vezes nós ouvimos dizer eu perdoei-lhe. Não é? E quando muitas vezes não somos nós a dizê-lo. Não é? O que é que a outra pessoa tem a ver com o perdão? Não é? É bom, nós ficamos bem quando alguém nos perdoa. E quando nós perdoamos alguém, nós também ficamos satisfeitos quando a outra pessoa fica bem com o nosso perdão. Mas o grande objetivo é nós ficarmos bem connosco próprios, porque muitas vezes a outra pessoa já nos perdoou há muito tempo e nós é que ainda estamos ali. Então, o perdão, sabemos que não é o esquecimento, lá está, completo, porque nós não podemos chegar aqui ao nosso cérebro e arrancar, apagar. Não é? Agora, nós olharmos para... Nós temos aqui, só fazer aqui um parênteses, temos o caso do espírito protetor, que foi o espírito protetor de Francisco Cândido Xavier, o Emanuel,
que ele teve algumas existências que estão documentadas em alguns livros, de há 2000 anos para cá, mas ele apresentava-se com a silhueta do senador. E ele já tinha tido outras existências depois dessas e apresentava-se com essa. Era o que ele dizia, era para eu, no fundo, porque é que ele se apresentava assim? Foi o que ele disse. Eu apresento para eu ver a imagem com a qual eu já não me identifico, que eu fiz. Né? Então, nós não esquecemos as coisas. Né? Agora, sem dúvida, o perdão é algo que já não impõe as condições. Não é eu perdoo-te, mas tu fazes isto ou aquilo. Não é? Vamos ver. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Há o perdão, né, que nós falamos, né, e no fundo o perdão do coração. Quase todos nós já nos convencem. Eu falo na primeira pessoa. E eu não tenho, muito honestamente, nada para perdoar a ninguém. Aquelas coisinhas pequenininhas, né, do dia a dia, mas que não tenho. Mas, às vezes eu já me convenci que esqueci. Mas às vezes vem aquele input, aquilo ativa qualquer coisa, não é? Então temos que aprender a lidar com isso. Porque, de facto, nós dizemos que perdoamos, está tudo certo, não é? Agora, nós podemos ludibriar quem está aqui, não é? Quem está à nossa volta. Eu já não me interesso com aquilo, eu já esqueci. Agora, espiritualmente falando, é muito diferente, não é? Agora, para além de perdoarmos os outros, nós temos que, sem dúvida, dentro desta perspectiva, o que é para nós o perdão, temos que nos perdoar a nós. Parece fácil. Parece mais fácil perdoarmos a nós que perdoar aos outros, mas não é. Porque nós vimos de várias sucessão de existências, ainda bem que nós não temos conhecimento daquilo que fizemos, não é? Envergonhávamos-nos-íamos, mas... e que hoje nos condicionam. Sabemos que temos uma existência física, temos a nossa vida, a nossa família, o nosso know-how, temos a nossa forma de estar, mas vem muita coisa junto a nós. Não é? E numa altura em que, muitas vezes erramos, a autoflagelação fazia parte de nós. Não é? Não é agora, mas até passávamos aqui na rua... dávamos as chibatadas em nós próprios para demonstrar aos outros que estamos arrependidos e que nos estamos a perdoar. Não é? Isso é um facto. É histórico, não é? Então, isso muitas vezes hoje isso está ainda no nosso inconsciente. Não é? Então é preciso, porque quando nós temos uma vida aparentemente sem grandes obstáculos, corre tudo bem, não é? Agora, é preciso nós aceitarmos a vida que temos, aquilo que somos. Não é aceitar de forma passiva, não é? Não é conformarmos, ok, vou-me conformar, não. É nós percebermos porque é que está a acontecer. Porque tudo aquilo com que nos deparamos, muitas dessas coisas estavam numa listinha que nós, de certa forma, tomámos conhecimento antes de voltar para aqui. E ainda no mundo espiritual, muitas vezes, estavam a planear a nossa reencarnação, não é? Porque nós somos crianças espirituais e se calhar a criança vai para a escola hoje porque os pais educam porque se calhar não, porque os pais é que educam a criança, é que vestem a criança, é que fazem higiene à criança, é que vão comprar as coisas para a criança, levam-na, fazem isso tudo. A criança não é autónoma. Nós também somos criancinhas espirituais. Nós, se calhar, nem condições tivermos de programar a nossa existência. Outros tiveram que o fazer. Os nossos protetores, não é? E então chamaram-nos à parte, não é? E disseram-nos, olha, tu vais aqui para as Caldas da Rainha, vais para Alcobaça, vais fazer isto, vais fazer aquilo. E nós todos empolgados. Vais ter ali no teu seio familiar, não é? Determinadas pessoas, trabalho, amigos. Pronto. E nós esfregámos a mão de contente, porque na nossa mente estava assim, ainda bem que eu vou estar com aquela pessoa, ou com aquele grupo de pessoas, porque eu prejudiquei-os no passado. E eu vou ter a oportunidade de me retificar. E nós ficamos todos contentes, não é? E nós voltamos, mergulhamos na carne, com o passar dos anos.
Passados os anos, nós ingressamos no mercado de trabalho, não é? Tudo muito bonito, temos as nossas visões, os nossos objetivos, e de repente o nosso chefe é uma daquelas pessoas que exige de nós, cobra de nós e está ali sempre. E nós dizemos que Deus é injusto porque tive azar, dei com um chefe daqueles, não é? Não. Não é? Então, e é aí que depois nós entramos nas cóleras, não é? Entramos e não aceitamos que se calhar aquela pessoa pode ter sido prejudicada por nós. Ainda que não fosse, é sempre nosso dever pagar o mal com o bem. O dever de qualquer cristão é esse. Não é? Bom, então, é um pouco isso. Então, mas muitas vezes isso requer, e só é possível quando nós nos aceitamos e perdoamos a nós próprios. Não é? Ou seja, como eu disse logo no início, nós erramos, certo? Errar é normal. Eu não me vou deter naquela ideia de que errei e andar ali, se calhar até adoecer por causa disso. Se alguém que deu o exemplo do perdão foi Jesus, não é? Jesus vemos muitas passagens de Jesus em que ele incentivou ao perdão. Esta é uma conversa com, naturalmente, Barrabás, que não estava contente com a sociedade, não é? Com os padres, com o sinédrio, com o poder político, económico, e queria ali. E depois, claro, também, se calhar, ele, para além de não estar contente, gostava também mais de se apropriar dos bens dos outros, essas coisas todas. Bom, e Jesus estava a ser já ali um mestre, que a gente já o seguia. Então o que é que ele aproveitou? O momento em que esteve a sós com Jesus para, seguindo, ir tendo com ele, porque ele tinha muita influência nas pessoas, Jesus, tentar fazer-lhe a cabeça, certo? Bom. E Jesus começou a falar do perdão. Temos que perdoar, não é? Claro que, até aqui por esta cara, nós conseguimos... Isto é de um filme, não é? Já dos anos 70, penso eu. E, de facto, quando nós nos começam a falar muito sobre o perdão, nós franzimos logo, não é? Sim, mas o que é isto, não é? Porque toda a gente seguia o mestre. E ele, Barrabás, também o queria seguir. Só que Jesus foi simples. Aliás, Jesus falava numa linguagem simples, não é como nós. Nós estamos no meio termo, não é? Nós não sabemos dizer nem sim nem não. Andamos ali. Jesus falava claramente. Querem-me seguir? Para seguir é preciso perdoar, é preciso amar, não é? Quase todos nós que aqui estamos queremos seguir Jesus, não é? Mas, se eu, daqui a bocado, quando sair aqui da porta, vier alguém de bicicleta, imaginemos ali, e quase me passar por cima, se calhar chamo logo pela mãe do homem, não é? Todos nós conhecemos a mãe dos outros, não é? E com impropérios e essas coisas todas. Não estou a seguir Jesus. Não é? Ou até, como no slide anterior que vimos, quando eu cobro muito de mim, também não estou a seguir Jesus. Seguir Jesus é uma tarefa ainda muito difícil, não é? E já no seu tempo vimos que acabaram por não o seguir, porque era muito pesado segui-lo. Não porque seja pesado segui-lo, a sociedade é que não estava preparada para isso. Vamos ver então. Então, se já passaram 2000 anos desde a vinda de Jesus, porque é que ainda hoje é tão difícil perdoar? E às vezes dentro do próprio lar, nós vivemos vidas, seja de forma marital, ou seja, como for, e quem diz no lar, no centro espírita não deve de acontecer, não é? Já é mau quando isso acontece. Aliás, é mau quando acontece connosco em qualquer lugar, não é? Mas pode ser no trabalho, num lar. O lar é o nosso sítio, não é? E passamos com pessoas e que há ali distanciamento. E não nos entendemos, não é? Muitas vezes são vidas passadas, lá está. Se calhar, olha, tu vais encontrar alguém que de amores e desamores do passado e vai estar ali, não é? E depois isso influencia. Depois o nosso orgulho tudo obsta a conseguirmos efetivamente entrar num entendimento uns com os outros.
Jesus pedia-nos para nos amarmos, não é? É fácil. É fácil amarmos. É possível. Bom, tudo depende daquilo que nós temos dentro de nós e qual é o nosso objetivo de vida. Porque Jesus falou sempre amarmos o próximo. E Allan Kardec coloca esta questão: quem é o meu próximo? Não é? Será que o meu próximo são... Estou aqui 4 pessoas. Será que são os meus próximos? Não é? Estamos próximos. Estão mais próximos de mim. Aqui diz que não temos a memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Não é? Ainda bem. Agora, quem é que determinada pessoa que nos tira do sério, não é? Quem terá sido essa pessoa para nós? Não é? E quem será no futuro? Nós sabemos que nós não vamos continuar as nossas vidas de forma sucessiva com inimizades. Sabemos disso. Nem que seja daqui a muitas reencarnações, nós vamos ter que refazer-nos com o próximo. Não é? Alguém que ajudamos ou ferimos. Porque nós vemos muito bem isto no nosso dia-a-dia. Há pessoas que nós nem conhecemos e quando vemos, sentimos afinidade com essas pessoas. Não é? Há outras pessoas que nem tanto. Quem será para nós no futuro? Não é? São estas questões que nós devemos pensar. Então, porquê é que é tão difícil perdoar? Porque há uma coisa que é, com a doutrina espírita, nós aprendemos que a vida, com V maiúsculo, é uma sucessão de vidas físicas, não é? Nós não vamos ficar por esta. Então, se não vamos ficar por esta, e sabemos que a vida é muito passageira e passa muito rápido, já vivemos outras vidas, vamos viver outras. Nós hoje não pensamos muito nisso, não é? É como termos 20 anos, quando eu tinha 15, 20 anos, as pessoas de 40 ou 50, que na altura já achava velhas, não é? Dizíamos, rapaz, olha que tu aproveita a vida, ou que a vida passa no instante. Eu via-me com 18 anos, pensava assim, está bem, não é? Passa muito rápido. Pois é, os anos foram passando, não é? E de facto passa muito rápido, não é? Então, também, como nós não pensamos, que faz parte, não é, do momento, com 20 anos não pensamos nos 60 ou 70, nós hoje não pensamos nas reencarnações futuras que vamos ter, mas que nós as vamos ter, vamos ter. E que a vida nos proporcione vir aqui para a Terra para nos reajustarmos com as pessoas que estamos hoje em desintonia, não é? Porque podemos não ter essa oportunidade. A Terra passar por uma fase de regeneração e nós ou nos regeneramos e acompanhamos o progresso da Terra, ou eu prejudico aqui alguém, mas esse alguém até pela sua vida conseguiu alguns méritos espirituais e eu não, e ela volta um dia, eu já não volto. E eu quero me reajustar com ela e já não vou ser capaz, pelo menos durante algum tempo, né? Perdoar 70 vezes 7, foi o que Jesus disse, né? Mas nós não temos que fazer as continhas na calculadora, né? E acho que até podemos fazer, porque há uma história muito que eu vou contar de forma muito sucinta e resumida, em que um espírito estava-se a falar sobre o perdão e determinado espírito estava a dizer que devemos perdoar 70 vezes 7 e um espertalhão, um espírito esperto, não é? Que era português, se calhar. Certamente. Disse assim, fez as continhas e fez a sua avaliação, assim, isto dá 700, penso eu, qualquer coisa. Eu já perdoei mais vezes, não é? Então eu estou ilibado. E então o Espírito diz, não, 70 vezes 7 cada ofensa, não é? Mas mesmo que nós possamos fazer a conta, se calhar já dá. Se conseguimos perdoar isso tudo, já temos muito mérito. Ora bem, avançando. Que consequências terá para nós a falta do perdão? Não é? Isto acontece mais vezes do que nós vemos. Não é? E agora já nem é preciso ser de forma física e as pessoas entrarem em confronto. Não é? Mentalmente, que é muito... Nós hoje vemos cada vez mais... precisamos cada vez mais de medicamentos,
consultas, porque muitas vezes estamos agrestes connosco e com os outros mentalmente, não é? E prejudicamos-nos a nós. E depois não é o outro que vai, lá está, ao médico, somos nós é que temos que ir. Que consequências tem? Perdoar aos inimigos, diz aqui, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, é pedir perdão para si próprio. Porque aqui o conceito de inimigos, eu não considero que tenho inimigos, mas isto, pronto, é algo que de facto muitos têm inimigos, não é? Mas não quer dizer que nós tenhamos de ter inimigos. Mas aqui eu destrinço aqueles que, os amigos dos inimigos, os inimigos são aqueles que nós conhecemos e que não temos propriamente uma convivência, não temos uma amizade, não é? Como eu disse logo no início, se calhar perdoamos mais facilmente a um amigo do que a alguém que não é nosso amigo, ou pelo menos não é da nossa convivência. Vamos chamar-lhe então essa pessoa o inimigo, não é? Ora, nós quando perdoamos aos outros é pedir perdão para nós próprios. É o que está aqui escrito, não é? Só se os espíritos se enganaram quando Allan Kardec andou a coligir todos estes ensinamentos. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, sem dúvida. Mas, acima de tudo, perdoar é nós libertarmos-nos. É isso que nós temos que perceber. A questão do perdão não é tão... A questão do perdão é connosco próprios, não tanto com os outros, não é? Libertarmos-nos. Até porque a doutrina espírita fala que somos seres espirituais e que estamos regidos por um conjunto de vibrações, um conjunto de leis, não é? E eu, quando estou, como está nesta imagem, que eu tenho livre-arbítrio, posso estar, ninguém me proíbe de estar, eu vou entrar em sintonia com vibrações idênticas. Então, quando nós estamos assim, com a cólera, quando estamos zangados, e todos nós temos proteção espiritual, né? Só que o nosso guia espiritual não vai agarrar em nós e não nos vai livrar das coisas. O que é que ele faz? Afasta-se ligeiramente, deixa-nos estar ali à vontade, né? E outros tomam-lhes o lugar, né? Então nós sabemos que a falta do perdão é sintonizar também com consequências idênticas, com atitudes idênticas e que trazem cada vez consequências piores, não é? Então perdoar é nós libertarmos-nos. Falamos de causa e efeito. Todos nós achamos que a lei de causa e efeito, assim à primeira vista, que é uma lei punitiva, não é? Quando nós falamos de lei de causa e efeito, parece que fizeste um erro, vais ter que pagar. Também, não é? Mas a lei de causa e efeito é uma lei de amor. Então se tu fizeste o bem, vais naturalmente ter como consequência o bem. E é isto que a doutrina espírita nos fala. Não há... Dizem-nos os espíritos que no momento que nós desencarnamos, quando chegamos ao mundo espiritual, vamos ter, digamos que uma lembrança de momento, uma passagem de... Está no livro dos espíritos. Vamos ter acesso até àquele pensamento que nós tivemos durante a nossa existência de aversão. Aquele pensamento que já foi, que já não nos lembramos agora, não é? Então, vamos ter acesso a tudo isso. Ora, se é assim, e se nós sabemos que se Deus é justo, todos nós acreditamos que Deus é justo, certo? Então, se Deus é justo, vai nos dar, não há nada que se perca. Nada. Se eu fiz algo, seja o que for, eu vou ter que retificar, não é? Esta é a dinâmica da vida. Não é? Então, quando a lei de causa e efeito, nós hoje no passado podemos ter estado ali junto do agressor e a vida é assim. De repente, como é que nós mudamos? Se nos mantivéssemos sempre desta forma, éramos sempre prepotentes, não é? Éramos sempre os maiores. Então, de repente, a vida, pela sua transformação, nós temos vidas sucessivas, hoje estamos aqui, amanhã passamos para o mundo espiritual, depois voltamos com outros afazeres, né? Junto com as pessoas que outrora nós prejudicamos. Esta é a dinâmica da vida, né? Se os atos dos outros pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser desindulgentes. É difícil isto, não é? Quando alguém nos prejudica, e aqui o prejudicar não estou a falar nada de
significativo, não é? Quando, por exemplo, sei lá, nós estamos a falar com alguém e estamos com aquela emoção de dizer qualquer coisa, e outra pessoa não liga tanto, desbarata um bocado aquele assunto, nós ficamos, já não te vou mandar isto, já não te vou fazer isto da próxima, não é? Então, estamos a falar disso. Ora bem, mais um motivo que nós temos para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Vamos prosseguir. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? E esta? O que é que vocês acham? Ou seja, dois seres que foram inimigos na Terra, no mundo dos espíritos, não é? Sim, só perderam o corpo. Ok, só perdemos o corpo, não é? Continuam a ser quem eram. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, não é? Ora bem, porque nós largamos a carcaça física, não é? Às vezes passamos aqui vidas completamente em oposição uns aos outros, e assim passamos, não é? Às vezes irmãos que deixam por motivos banais, colegas, pronto. Nós largamos o corpo físico, mas enquanto seres espirituais que mantemos-nos com a mesma consciência, não é? Então, claro. Agora, lá está. Nós também muitas vezes olhamos para questões que aconteceram connosco, se calhar há um mês, há 12 meses, há 10 anos, e pensamos assim, pronto, isso agora já não tem tanta importância. E nós, enquanto esta situação, também passamos para o mundo espiritual, conservamos ainda aquela animosidade, mas logo a seguir, se calhar isso não tem tanta importância assim, não é? Então temos que perdoar antes que seja tarde demais. É isso que nós temos que fazer. Temos que pensar bem nisso. Eu estou quase a acabar. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam noutra existência a exercer as vinganças que vinham tomando. E que assim, de facto, a justiça se faz, porque o homem paga o mal que tenha feito a outrem, é a justiça de Deus, não é? Isso é normal, porque os espíritos que estão do lado de lá, que se não gostam de nós, porque foram prejudicados já há 400 ou 500 anos atrás, em 2 ou 3 ou na reencarnação anterior, estão ali bem assim. Agora viram-nos aqui mais desprotegidos, porque estamos pelo corpo, não temos percepção do mundo espiritual, e vão-nos insuflando ideias, não é? Ideias, não é? Claro que isso acontece, claro que sim. Pronto. Até também eles perceberem que não deverão fazer, porque depois a vida vai... Aliás, Divaldo Pereira Franco disse uma vez que toda aquela questão de Israel e da Palestina eram seres que reencarnavam ora em Israel, depois ora na Palestina, depois ora em Israel, e andavam ali e estavam ainda tão, digamos que, focados em toda aquela trama, que andavam reencarnações sucessivas naquilo, não é? Porque nós... Eu estava a fazer piada com os portugueses, não é? Mas nós estamos portugueses, mas nós amanhã podemos ser de outra nacionalidade qualquer, não é? Ora bem, podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentamente não o são? Claro que sim, todos seremos. Essa é a lei de amor. Vou aqui avançar um pouco mais porque já estamos um pouco em cima da hora. É a lei de amor, não é? E nós perguntamos-nos muitas vezes, porque se nós formos falar com qualquer pessoa sobre estas questões da lei de amor e de perdoarmos, as pessoas não vão compreender. Muitas vezes nós próprios não compreendemos, mas só assim nós compreendemos. Como? Esta criança que está aqui, que reencarnou, todo o bebê que reencarna é ou não é um ser bonito? O que é que a mãe e o pai ficam todos babados, não é? Não é? Naqueles primeiros momentos, né? Levar no carrinho, é um ser adorável. E se calhar está ali aquele ser que outrora temos ali quesílias para tratar, né? Então, é um pouco assim, não é? Agora, nós podemos evoluir, isto é a lei do progresso. Cabe-nos a nós decidir como é que queremos fazer o progresso. Porque eu posso progredir, eu posso tomar estas minhas decisões de me esforçar,
ter um esforço próprio de não alimentar os atos que eu não gosto dos outros e fazer com que ande ali naquela trama, posso tentar fazer isso. Ou a vida pode naturalmente, ao longo de centenas de anos, ir-me levando a isso. Eu lembro-me que já apresentei aqui esse tema sobre um senador, que ainda há pouco falei nele, o Públio Lentulus, que era um ser, no tempo de Jesus, que era um senador romano, que era um indivíduo muito com algum ego, com algum egoísmo, vaidade, era muito... que levava muito à séria todos os padrões que ele vivia na sociedade que eram os privilegiados, todos os outros eram de facto ou escravos, eram aos olhos dele e na altura, ainda hoje, nós hoje achamos que se calhar por estarmos numa sociedade somos melhores que os outros, né? Se calhar se nós por termos, sei lá, uma vida mais desafogada, somos melhores do que aqueles que não têm, né? E então também ele teve ali alguma vaidade e custou-lhe caro, porque a lei do progresso, Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, que ele na altura foi, enquanto senador, foi procurar Jesus porque a filha estava muito doente, né? E foi procurá-lo, assim, como nós, na calada da noite, sem ninguém ver, né? Assim, como que estivesse a passar ali por acaso, né? E por acaso viu Jesus, né? Bom, e Jesus, quando, naturalmente, muito antes do senador ter chegado, perguntou porque é que me procuras, né? Bom, e então Jesus, na conversa que eles tiveram, Jesus disse-lhe que era bom que ele conseguisse aproveitar aquele minuto de conversa para mudar a vida dele. Uma coisa simples, não é? É uma coisa simples de se ouvir. Claro que ele não foi nessa, né? O que é que aconteceu? A lei, o progresso, não é? Que é justo, fê-lo, ainda nessa existência, perder quase tudo, não é? Ver desmoronar toda a sua existência e futuramente aquilo que ele não tinha conseguido aproveitar para aquele minuto, na transformação dele, ele teve outras existências, uma de escravo logo a seguir, enfim. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Cabe-nos decidir como é que nós queremos avançar, não é? Com todas estas questões do perdão ou não, não é? Se for pela nossa escolha, vai custar, mas seguimos mais rápido. Senão a vida, de forma da reencarnação, trata-nos disso, não é? O resgate, é o que eu estava a dizer, podemos resgatar pela dor ou pelo amor. Resgatar pelo amor é difícil. É um pouco difícil. É possível. Agora, pela dor. Todos nós, quando temos uma dor, lembramos de Deus, né? Nós podemos estar, sei lá, com uma vida desafogada. Eu estou saudável, pelo menos até o momento. A vida corre-me bem. Não tenho problemas nenhuns. Não, está tudo ok. E até me esqueço que a vida existe para além de mim, não é? Agora, quando eu vou ali ao médico e o médico me diz qualquer coisa, é melhor fazer ali um exame, ou quando eu deparo-me com alguma situação mais financeira, económica, não interessa. E quando nós batemos, como costumamos dizer, com a cabeça na parede, nesse instante nós vamos nos lembrar da vida e de Deus, de certeza absoluta, não é? Esse é o resgate pela dor, não é? Como aconteceu aqui com Paulo de Tarso, que eu vou passar, senão já estamos em cima da hora. Então, mesmo já quase para terminar, o resgate passa por 3 fases. Primeiro, temos que nos arrepender, não é? Eu quando... Aqui há Paulinha, não é? A Paula, não é? Mas vamos supor que eu te prejudiquei seriamente. Ora bem, vai haver um momento que eu vou ter que me arrepender. Porque isto não é... Ela pode até já me ter perdoado, isso não interessa. É uma questão dela, mas não é minha. Porque muitas vezes nós achamos que estamos corretos, estamos certos e
Só que a vida às vezes dá voltas e de repente acontece qualquer coisa que te espoleta aqui dentro assim. Tu não devias ter feito. Se calhar nunca tinha pensado assim. Nunca devias ter feito. Ela já me esqueceu há muito tempo e já me perdoou há muito tempo. Agora, eu é que não. Então eu vou ter que me arrepender. Porque a questão do perdão é assim. Nós não perdoamos só porque perdoamos. E também aqui, naturalmente, coisas mais intensas, mais graves. Nós temos que nos arrepender, não é? Depois vem a expiação. Não é? Por exemplo, ora bem, nós hoje somos, nós já vinha aqui houve um slide que falávamos de, muitas vezes assemelhamos-nos aos brutos, não é? Ora bem, nós já fomos essas pessoas. Se nos achamos hoje brutinhos às vezes, não é? Pelo menos quando eu disse quando entramos dentro do carro, reentramos, mas já fomos com toda a segurança muito primitivos no passado, não é? Houve um momento que nós tivemos que nos arrepender, ou no mundo espiritual ou aqui, né? Então depois vem a expiação. Então se eu matei, é provável que eu esteja em cenário em que possa ser morto. Essa é a expiação. E nós às vezes dizemos, claro, que é um horror, né? Quando um grupo de pessoas estejam num teatro, estejam na rua, estejam num barco, estejam onde for, e houve um incêndio, houve qualquer coisa, de facto, muitas vezes pode ser negligência humana, sem dúvida, mas a vida vai ajustando ali as vidas. Vejam como a vida tem que ser sábia, não é? Ajustando tudo e vai reunir ali aquelas pessoas. Há pouco tempo aquele avião que caiu e, segundo os comentadores e os analistas, quem sobreviveu era quem não tinha condições nenhumas para sobreviver, porque ele ia no assento por cima dos tanques de combustível. Né? E mais de 200 pessoas que desencarnaram, ele sobreviveu. Não sei como é que ele está, sinceramente. Bom, também não sei. Agora, isto há que pensar. Será que foi sorte? Eu penso que a vida, muitas vezes, o fator sorte pode estar, digamos, pode ser algo na nossa equação da vida. Agora, tem que haver ali um mérito espiritual, não é? Então, e nós dizemos assim, coitados, e é verdade, não é? Porque hoje nós vemos, se calhar muitas vezes hoje fazem-se coisas sem segurança, se calhar fazem-se eventos sem segurança mínima e depois às vezes as coisas correm mal, não é? Pronto. Há uma negligência também humana, mas muitas vezes está tudo ok e passa-se alguma coisa. Esta é uma expiação. Não é? Depois da expiação vem a reparação. A reparação é que é difícil, não é a expiação. A reparação é, por exemplo, nós vermos o caso de alguém que anda a tentar, faz sempre o bem, que se esforça para ajudar as pessoas e está sempre a levar por tabela. Uma mãe, por exemplo. Não é? Mas, se calhar, em sítios de maior dificuldade, aquelas mães que têm vários filhos que são ali verdadeiras mães e que os filhos ainda usam de violência e a mãe está sempre ali, sempre. Esta é que é a reparação, que custa mais. A expiação, nós sofremos o impacto, custa bastante. Mas a reparação, porque nós quando fazemos o bem, gostamos de ser retribuídos com o bem. E quando fazemos o bem e não somos retribuídos, custa. Então, e assim vamos tornando o mundo melhor. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que noutras circunstâncias poderiam ser nossos. É o Emmanuel que diz isto. Não atingiremos a paz enquanto houver algo que nós não desculpamos. Não é? Sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que sejam elas, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como nós houvermos usar com alguém. Ou seja, Deus dá-nos proteção espiritual. E se eu for indulgente, se procurar ser indulgente, da forma como eu vou sempre agir com o próximo, a vida vai levar a que também eu tenha esses méritos, que é o que está aqui. Bom, eu vou pular isto, que é um dos capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem.
Estão lá uma série de itens que definem o que é o homem de bem. Quase todos, se não todos, nós somos capazes de pôr em prática, né? Ou em algum momento da nossa vida vale a pena ler, ou em algum momento da nossa vida nós já os pusemos em prática. O grande problema é que pomos em prática agora e depois esquecemos, não é? Depois não somos capazes. Mas é para isso que nós cá estamos. Então, eu penso que este seja o último slide. Conhece-te a ti mesmo. No fundo, isto é um resumo do que aquilo que eu já disse. Nós perdoarmos a nós próprios é difícil, Temos que usar aquela técnica de olhar para o espelho, não é? E como se encarássemos ali e conseguíssemos sair do corpo para sermos uma pessoa imparcial, não é? E amar o próximo, como nós já vimos. E é aqui que está a mudança. Esta mudança, muitas vezes, faz-se muito devagar. E acabo novamente com a imagem aqui da criança, que nós somos ainda criancinhas espirituais e que elas sirvam para nos ajudar aqui a mudar qualquer coisa com as suas atitudes. Usei-me destes 4 livros, 3 deles são das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e baseei-me aqui em algumas coisas que estão no livro há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E peço desculpa, de facto, por estar... ocupei aqui algum tempo a mais. Obrigada, Cláudia. Nós só temos a agradecer. Deixaste-nos aqui com umas reflexões um bocado cabeludas, não é? Porque o caminho é doloroso e nós percebemos que, no fundo, vem tudo parar a nós. A solução está em nós, a causa está em nós, o equilíbrio também vai nascer em nós e, para ser gerado em nós, temos que fazer ali uma escolha. O caminho da dor ou o caminho do amor. E a da dor nós conhecemos bem, o do amor, como é que nós vamos atingir isso? Eu estava-me há um bocado a lembrar, tu estavas a dar aí. Agora é a altura em que, se alguém quiser colocar alguma questão, aproveita enquanto o Tony está aqui. Eu vou só fazer aqui um apontamento. Eu estava-me a lembrar, quando tu estavas a dar o exemplo de uma das causas de dor que depois noutra encarnação temos que corrigir, estava-me a lembrar da quantidade de casais que hoje têm dificuldade em engravidar. E é curioso porque nós, que somos espíritas, nós estamos a pensar a contribuição que nós agora todos estamos a dar para o meio ambiente, uma coisa que é tão simples. Agora nós percebemos que temos que cuidar do planeta para que o planeta cuide de nós e para que, tanto nesta como em futuras encarnações, termos qualidade de vida e o planeta continuar. Até uma coisa tão simples como não respeitarmos o planeta pode desembocar no facto de nós não conseguirmos ter gestação, ser pais de forma natural. Porque, com tanta contaminação que há no que comemos, no que bebemos, os produtos criados pelo homem que são altamente tóxicos, antigamente nós tínhamos uma alimentação, ou se calhar os nossos avós tinham, nós já não sei bem, havia uma alimentação livre de tantas cargas tóxicas, tantas toxinas como agora. Portanto, todas estas gerações que têm vindo a intoxicar o planeta estão a prejudicar os corpos do futuro. Às vezes não é só termos feito abortos, não é só termos desbaratado e não termos sabido cuidar dos filhos. Às vezes nós estamos a comprometer o nosso organismo biológico e não nos apercebemos. Portanto, o estudo do espiritismo é crucial para nós percebermos que não é aquela pena de talião. Fizeste isto, vai-te acontecer isto. Não é. Há uma envolvência enorme, há uma abrangência enorme, melhor dizendo, onde nós podemos ir buscar estas consequências para conseguir fazer aquele resgate. E quando nós tomamos essa consciência, torna-se mais fácil e mesmo assim é difícil. Não é? É um pouco difícil, não é? Ainda é difícil para nós. Agora, se alguém quiser colocar alguma questão, à vontade. Nós estamos aqui a passar por essas coisas climáticas, não é por acaso, é porque nós contribuímos para o que está a acontecer agora. É mesmo, além de ser a lei de causa e efeito, a lei da afinidade
e às coisas que também nós fizemos em conjunto, aquelas pronto, coisas coletivas, em destruições, em batalhas, em muitas coisas que nós fizemos. É a questão da responsabilidade dos nossos atos. Que nós, sabendo que encarnação após encarnação nós vamos escolher o que cultivamos, o que semeamos, melhor dizendo, e às vezes temos aquela coisa do olha, é quase a pena de avião, é isto, é aquilo que tu disseste muito bem, que não é, são coisas mais abrangentes. Por afinidade, Isso faz-nos pensar. Isso faz-nos pensar. Paula, o perdão, eu acho que a gente tem que compreender ele. Sim, foi uma das Porque, coisas. de qualquer maneira, o perdão, você tem que ver que aquilo partiu de você. Se a pessoa fez alguma coisa para você que você acha que te atingiu, você vai ter que perdoar. Primeiro se pergunta, né? Se analisa. Era o que estava a dizer. Isso é E crucial. então, é você que tem que se perdoar, porque perdoar o próximo, ele não fez nada para você, foi você que tomou aquilo para você. Aproveitem mais uma questão e depois vamos. Um assunto que parece fácil, não é? E no fundo é fácil. Nós é que com os nossos complexos de alma é que complicamos, não é? Claro. Agora, é tudo uma questão de tempo. Deus tem tempo para nós, não é? Muito. Nós não estamos sem tempo. Se não fizermos nesta existência, fazemos nas próximas. Não é? Vamos fazer seguramente. Podem ser mais brandas, podem ser bem. Mas é inevitável, porque temos que. Há uma altura que nós temos mesmo que corrigir. Claro. Então, mais vale começar agora. Ficamos cansados, não é? É. Cansados daquele ritmo, não é? Sempre daquela forma. De atrairmos sempre o mesmo. Ok. Então, mais alguma questão? Ou partilha ou avançamos? Vamos avançar? Nós hoje, só para terminar, Sim, ainda sim. temos necessidade de perdoar. Virá um dia que isso já não há, nem sequer é necessidade. Não é? Olha, estás a dizer uma coisa muito importante, que é quando nós dizemos, ó Deus perdoa-me, Deus não se ofende. Pois, Deus não se é ofende. por nós. Mas se é a nossa bengala, se o nosso caminho tem que ser por aí, que seja, Deus perdoa-me. Mas Ele não tem essa necessidade. Claro, a necessidade claro, é sempre claro. nossa. Nós, ao estudarmos, usamos a fé raciocinada, começamos a compreender coisas que, se calhar, há 50 anos não percebíamos. É porque é difícil a mesmo compreensão de Deus. E Deus não é aquele ser que está lá nos perdoando. Não, não é isso. É uma consciência muito maior. É como eu disse há pouco, nós compreendemos Deus quando a nossa vida está sempre bem, não é? Porque quando a questão é com os outros, nós estamos habituados, porque hoje basta ter toda a gente, ou quase toda a gente tem televisão, tem um telemóvel, tem isto, tem aquilo, e nós estamos sempre em constante informação. E já começa a ser banal, passa a expressão, morrer pessoas, ouvir falar de guerras, a gente já não liga. Se bombardearam muito, se não bombardearam muito, se morreram 200, isso já faz parte. Já lidamos com... E pensamos que isso está muito, muito lá longe, não é? Mas não está. Mas a grande questão é que nós nem pensamos em Deus nessas alturas agora. Tá? Quando algo se passa connosco na nossa vida. Quando algo nos bate à porta e depois falta-nos essa compreensão, não é? Daí que o que nós devemos fazer é alimentarmos-nos espiritualmente, não é? Procurarmos ter boas leituras, desde a oração, procurar ter a sintonia com os nossos protetores espirituais, que não é fácil. É grátis, podemos fazê-lo a qualquer momento, ainda não se paga mensalidade para essa sintonia, não é? É simples, todos conseguimos fazer e não é preciso meia hora, uma hora para isso, porque não é por nós estarmos meia hora a ler um livro ou ver o mar, por exemplo, ou olhar para uma flor e de repente estamos ali ao paisagem, né? E quando nós fazemos isso estamos a criar sintonias com o bem. Pode ser 30 segundos eu de repente pensar assim, olha, ajuda-me aqui neste momento, pronto. É fácil, só que nós postergamos para depois, né? Para depois. Como hoje se diz muito, né?
Você tem que expandir sua consciência. É. Expansão. Ainda eu gostava de dizer uma coisa relativamente ao exemplo que tu deste do avião, que foi perfeito, da queda do avião e daquela pessoa que estava sentada num lugar em que não tinha hipótese, não é? E saiu pelo pé dele, mas ele está bastante melhor. Olha, não sabia dessa Sim, parte sim, como é sim. que estava. Ele saiu pelo pé dele pela coisa, nem sequer foi ajudado. É a assinatura de Deus Sim, por sim. baixo, não é? Está bem. Essa situação nós estamos a aprender no como. Como? Olha, foi desta forma. Mas o que está em questão, e que tu disseste muito bem, é a causa. A causa é do ser. Ele teve mérito. Os outros são tão amados por Deus quanto esse. Só que esse ainda tem que cá ficar e aqui nós vamos ter todos que fazer o seu caminho. E teve mérito para continuar o seu caminho. Os outros já estavam na fase, na altura de ir e tinham que fazer o seu caminho à mesma, mas na outra dimensão. Claro. Portanto, tudo está, Mas- tudo vai A ser. hora dele não era Deus para te ser dá. daquele, tanto sofrimento, aquilo ali. Isso tem aí, pode ter várias leituras, né? De repente ele Porque pode morrer amanhã. Às mortes coletivas e coisas coletivas. Por isso isto foi uma morte coletiva de 200 pessoas. Porque aí nós vemos que, de Tiveram facto, alguma Deus, coisa. ou passou-se ali alguma coisa, né? Pronto. E para nós, que estamos aqui encarcerados no nosso corpo, e esta é a vida que nós conhecemos atualmente, achamos que foi uma perda. Uma coisa é a tragédia, de facto, e o sofrimento, né? Porque nós passarmos para o mundo espiritual pela morte do corpo físico, é isso que nós vamos fazer. Toda a gente que passou por aqui teve esse processo, nós já o tivemos e toda a gente vai ter. Custa, se calhar custa, ok, pronto. Mas esse é um facto. Agora, sabemos que a vida não se resume a isso. A vida resume-se à alma e o ser pré-existe a tudo. Agora, é natural que nós vejamos, procuramos ver pela forma, pelo impacto que houve, coitados foram, né? Coitado se calhar foi daquilo que viveu, né? Porque muitos dos outros que partiram, em circunstâncias que tinham que ser aquelas, sabe-se lá porquê, se calhar foram com o resgate feito ou com o resgate a meio. Aquele precisou cá estar ainda, porque sabemos que a Terra é uma prisão da alma, o corpo é uma prisão, nós, né? Portanto, temos que inverter aí um pouco a situação, né? Nós vamos nos libertar um dia quando nos vermos livres do corpo. E esperemos que seja pelo melhor motivo e que não nos estejamos a comprometer, que isso não aconteça por causa do nosso comprometimento, né? E quando estivermos aqui, estamos na lavoura do trabalho, né? É verdade, mas estamos ainda numa penitência. Parece que quando há esse desencarne coletivo, a espiritualidade ela já sabe, ela já está preparada para Claro. receber essas pessoas. Claro. Está tudo Ali, sim, sem dúvida que sim. Organizado, sim, sim. Aliás, nós todos temos o nosso bilhetinho, né? Porque naquela programação que eu falei, quando nos é dado, olha, tu vais nascer ali, há uma previsão do desenlace, né? Há uma previsão do desenlace, que pode haver uma moratória se nos portarmos bem, se estivermos a ser úteis à sociedade, se estivermos num projeto que precise de continuação, pronto, né? Porque senão a vida era uma lei de causa e efeito assim muito punitiva, era um Deus punitivo. Deus também dá essa moratória, né? E você cumpre ou não. Exatamente. E quando cumpre, de repente, Muito bem, então agora se calhar vamos aproveitar depois, vamos concluir a palestra, vamos encerrar este capítulo, depois aqui no nosso convívio, se quiserem colocar algumas questões ou fazer algumas partilhas já é diferente. Vamos só agradecer então ao Tony pela tua vinda, bem-ajas amigo, é sempre um prazer. E vou aqui pedir à Jane, se ela não se importa de ir lá fazer o passo coletivo, porque hoje não vamos ter o passo ali, individual. Obrigada, amigo. Mas vamos ter aqui um passo coletivo. Vamos só ver. Vem cá, querida. Vamos só ver para as pessoas lá em casa não pensarem que foi alguém do além que fez o passo coletivo. Vamos só aqui pôr uma musiquinha. Lembrar lá em casa
que é sempre diferente. Cada semana é um tema, é um expositor, cada semana as partilhas são diferentes, portanto, lembrem-se, vão às casas espíritas, aproveitem, porque é sempre bom, não é? Bem, boa tarde a todos aqui presentes, Olha, o pessoal da mais alto, internet. mais alto. Então, vou convidar a todos agora que fechamos nossos olhos, imaginemos a luz divina recaindo sobre nós, nos elevando, nos completando, reorganizando todos os nossos chakras, nossas células, e de bênçãos tão preciosas, podendo iluminar todos aqui. Com sua luz divina, Senhor, te pedimos bênçãos a todos e que possamos curar nossas mazelas espirituais e materiais. E que assim sejamos sempre abençoados. E pedimos por nossos irmãos que passam necessidade também. Pedimos ao planeta, pelo planeta, que está com tantas agonias passando, que jogue sua luz de amor, Senhor, e de perdão. Aqueles que necessitam de Ti, que estão enganados pelo mal, que eles consigam abrir o coração para a salvação da humanidade. Pedimos assim, Senhor, que ao regressarmos ao nosso lar, levamos essa bênção divina a todos que lá nós encontrarmos, aos nossos parentes, nossos vizinhos, e que se acendam em cada coração do amor, sensação de amor, de paz, de compreensão e de muita aceitação. Obrigada por esta palestra tão edificante, que é o caminho, é este, é o perdão, é o amor incondicional, mas que chegaremos até lá. Muito obrigado, Senhor. Vamos dar um tchauzinho. Vem cá dar um tchauzinho ao pessoal. Vamos dar um tchauzinho. Despedirmos aqui do Tony. Obrigada, amigo. Só que agradeço. E vamos aqui